Esta gravação é parte do livro Volume 2 da série Mistério de Deus ao Alcance do Homem, que tem por título Dionísio Dias esclarece a genealogia humana bíblica e a pré-histórica mulher de Caim. Vamos agora prestar atenção na palavra do pastor escritor Dionísio Dias. Senhores e senhoras, jovens e adolescentes, é com grande prazer que falo sobre este assunto, o qual é tão importante quanto as bases do alicerce de um edifício, o qual é calculado o peso para, em seguida, edificar ou construir, sem perigo de vir a ruir no futuro. A pergunta é: quem era a mulher de Caim? De qual genealogia era ela, se Adão e Eva não possuíram filhos depois de Abel e antes do nascimento de Sete? Esta pergunta, não tendo a resposta correta, é como uma dinamite que, explodindo no centro de um rochedo, faz que o rochedo torne-se em pedaços e pó no ar. Destrói todas as possibilidades de afirmar que Adão e Eva são os legítimos representantes pais da genealogia humana bíblica. E vários historiadores, por não prestar atenção na palavra de Deus, dizem que o homem é derivado do macaco, não vem de Adão e Eva. O casal Adão e Eva é um casal que Moisés criou para formar a religião dos hebreus. Começo da história desta nação. Dizem que o homem, na verdade, é derivado do macaco, porque a geração que estava ao lado do Oriente do Jardim do Éden provavelmente via evolução. E por ensinar estas hipóteses, muitos jovens e adolescentes abandonaram os pais e a Cristo. Abandonaram os pais por ser ultrapassados e vir de Adão. E deixaram a Cristo porque eles são derivados do macaco, vêm da evolução. Não existe espírito para se salvar. São simplesmente animais racionais. A criação dos seres viventes e a formação do homem. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo animal da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 24 e 25. E criou Deus o homem à sua imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 27. O trecho do versículo 27, escrito acima, nos dá a convicção que Deus tem o mesmo formato corporeal do ser humano. E isto é, tanto em visão material, como em qualquer tipo de transfiguração. Pode-se pensar que Deus tenha outros tipos de corpo, mas o corpo perfeito é o humano. No sexto dia, por sinal ainda cedo, Deus convidou os seus companheiros para compartilhar em um grande evento, o qual era formar um ser vivente que ficaria responsável por todos os demais feitos do próprio Deus na terra. De acordo com a Bíblia, na hora da criação do homem, estaria presente 3 pessoas, as quais era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diz a Bíblia: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E formou o seu Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ora, e Deus tendo acabado de criar o homem, viu Deus que era bom, e
e de fato alegrou-se muito com seus companheiros. Os nossos engenheiros eternos, os quais merecem toda a honra e glória para sempre. Deus, tendo consumado sua obra criadora, ao terminar de fazer o homem, provavelmente o Senhor Deus dera uma ordem para Adão. A ordem era esta: teu nome é Adão, pois do pó foste tomado ou formado. Estás completo de sabedoria espiritual e terás uma grande tarefa, a qual tu farás com ordem e decência. Serás tu o nomeador de todos os animais que se movem sobre a terra e nos seios das águas e no ar. Nomeará todas as espécies de seres viventes que a terra e as águas produziram: quadrúpedes, répteis, molúsculos, insetos. Adão, tendo recebido a ordem de Deus para nomear os animais, deve ter perguntado: como farei para fazer tal nomeação? Terei eu que ir aos animais ou eles virão a mim? Deus provavelmente disse para Adão: providenciarei isto. Ordenarei que de toda a terra, toda espécie produzida por cada região da terra, levantem-se e venha a ti, como também as espécies que estão sob as águas dos mares. E depois da ordem de Deus aos animais para vir a Adão, foram formados grandes filas. Os que estavam na região próxima de Adão chegaram primeiro, enquanto os de regiões longínquas marchavam em uma grande caminhada. Caminhada esta que durou média de 40 anos. Em fila chegaram a Adão. Provas que os animais obedecem a Deus e fazem fila, diz a Bíblia. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmeas, como Deus ordenara a Noé. Gênesis capítulo 7, versículo 9. Disse que os animais das regiões longínquas andaram cerca de 40 anos, porque não há possibilidade do dia da formação do mundo ser 12 horas de sol, como a história anterior descreve o assunto. Pois, sendo assim, não daria tempo de uma espécie que estava distante de Adão, no outro lado da terra, a qual só existia naquela terra, pois, da mesma forma, produzida a milhões de quilômetros. Vi passar e Adão dá o nome e o nome da espécie, sendo dia de 12 horas de sol. Assim sendo, o dia da criação não é 12 horas de sol, mas 1000 anos. Vamos verificar o que diz a palavra de Deus? Diz a Bíblia: mas amados, não ignoreis uma coisa, porque um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Segundo São Pedro, capítulo 3, versículo 8. De acordo com a Bíblia, um dia de Deus é 1000 anos. Sendo assim, os 6 dias de criação foram 6.000 anos. E com mais um dia de descanso, completa os 7 dias, 7.000 anos. De acordo com a ciência, o mundo fora feito em 60 milhões de anos. O homem apareceu. Assim, cada dia da criação seria 10 milhões de anos. Sabemos que o dia da criação é 1000 anos e que, para Deus, não há dia de 12 horas de sol. Porque Deus está para cima das luzes, e para quem está para cima das luzes, existe noite ou não existe noite no globo terrestre. Quando é noite aqui, é dia em outra parte da terra. Sendo assim, o dia de Deus é 1000 anos, uma dispensação de 1000 anos. Provas que um dia
de Deus é 1000 anos? Porque ele disse para Adão, no jardim do Éden, no dia em que deste fruto comer, certamente morrerá. E Adão comeu, e morreu com 930 anos, portanto, dentro do dia de Deus. 1000 anos. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Haja visto se o dia fosse 12 horas de sol, Adão nem teria saído do jardim do Éden, porque Deus falou com o casal na viração da tarde, e mais, providenciou vestes para o casal, para depois expulsar o casal. Isto demorou alguns dias de sol. No tocante à estrutura humana, vemos que somos feitos da terra, porque tudo que existe na terra existe em nosso corpo. Vejamos o que diz a ciência e a Bíblia. Primeiro, a Bíblia. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo sucede também aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos são pó. E todos ao pó tornarão. Eclesiastes capítulo 3, versículos 19 e 20. Como prova que fisicamente somos pó, diz a ciência, as aproximações dos elementos que compõem o nosso corpo. Oxigênio 66,0, carvão 17,5, hidrogênio 10,2, nitrogênio 2,4, cálcio 1,6 dúzia, fósforo 0,9, potássio 0,4, sódio 0,3, cloro 0,3, enxofre 0,2, magnésio 0,105, ferro 0,005, iodo, flúor e outros, apenas traço. Todos estes elementos existem na natureza. Estamos cientes que um dia da criação do universo é 1000 anos. Isto é, de acordo com a Bíblia. Ora, tendo Deus criado os animais no dia sexto, por sinal, primeiro do que o homem, a terra estava completa de seres vivos. Todos os continentes tinham seus animais. O globo terrestre estava repleto de várias espécies, pois cada terra produziu os seres viventes conforme as propriedades minerais e climáticas do solo e do ar. Com isto se dá a grande diferença de espécie para outra espécie. Isto significa diferença da terra de um continente para outro continente. Um dia da criação é 1000 anos. Segundo São Pedro, capítulo 3, verso 8, Salmo 90, verso 4, Gênesis capítulo 5, versículo 5 e Gênesis capítulo 2, versículo 2, a prova que um dia é 1000 anos. E Adão, atendendo à ordem de Deus, passou a dar os nomes aos animais, do mais pequenino até o mais gigantesco. Deu nome às aves, aos peixes, insetos, os molúsculos da terra e do mar. Enfim, no prazo de 40 anos terrestre, Adão pôde concluir a sua tarefa, a qual, com todo carinho, executou. Tudo isto fora feito em 1 hora de Deus, a qual é 40 anos para nós. Diz a Bíblia que tudo que Adão chamou, assim é chamado até o dia de hoje. Diz a Bíblia: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a todo o animal vivente, assim foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado
e às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Gênesis 2, 19 e 20. Ora, o homem Adão, formado por Deus, o Senhor dos Exércitos, e por Jesus Cristo e o Espírito Santo, recebeu do Senhor Deus o sopro de vida, o qual é o fôlego, e tornou-se alma vivente. O fôlego é o oxigênio do ar, a alma é o sangue, o qual correu nas veias, bombeada do coração. Ao homem receber o fôlego, recebeu também o Espírito, o qual nos dá a possibilidade de discernir o que é bom e o que é mau, e age em todas as partes do ser humano, no cérebro, no coração e na língua do homem. Sabemos que o homem recebeu o Espírito no sopro de Deus, porque a Bíblia nos relata que Jesus Cristo deu o Espírito Santo para os discípulos por meio do sopro da sua boca. Então, da mesma maneira, Adão recebeu o Espírito de vida, o qual é a causa de todo e o porquê Deus luta até a consumação dos séculos. Prova que existe o Espírito no homem, o único ser vivente composto de corpo, alma e espírito. Diz a Bíblia: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. São João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Vamos analisar as Escrituras e ler no livro de Jó. Diz a Bíblia: quem lhes entregou o governo da terra? E quem dispôs a todo mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Jó, capítulo 34, versículo 13 ao 15. No tocante à estrutura do espírito no ser humano, vamos verificar o que disse Salomão quando escreveu as suas experiências. Na primeira parte, disse ele que o homem era igual ao animal do campo. Já na parte final do seu livro Eclesiástico, conciso do que estava dizendo, diz a Bíblia: antes que se quebre a cadeia de prata e se rompa a cunha de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se despedace a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, versículos 6 e 7. Verificamos que a Bíblia garante que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. O espírito é implantado no homem por meio do sopro. Eclesiastes capítulo 12, versículos 6 e 7. São João capítulo 20, versículo 21 e 22. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Jó capítulo 34, versículo 13 a 15. Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 16. Procure a ler a Bíblia. A criação da mulher. A imagem de Deus o criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. De acordo com o versículo, entendemos que a imagem de Deus era Adão, o qual Deus fez sua imagem. E Adão cumpriu o mandato de Deus e deu nome a todos os seres viventes que havia na face de toda a terra. Digo que Adão demorou cerca de 40 anos, porque nomear os animais, os 40 anos equivale a 1 hora de Deus. Sendo um dia de Deus 1000 anos, agora estava Adão com 40 anos de idade e amanheceu o dia seguinte sem ter nenhuma preocupação
começou a passear por a terra com muita alegria. Via os animais e os casais de pássaro gorjeando, e algumas fêmeas carinhosamente passavam o bico sobre as penas dos seus machos. Da mesma forma, estavam os animais, a leoa acariciava o leão, a ovelha ao carneiro, a macaca catava pulga no macaco, e as cobras passavam-se umas sobre as outras. Assim, todos os animais tinham relações amorosas entre sua própria espécie. Ora, no começo tudo era muito bonito para Adão, porque tudo era novidade e muito agradável aos seus olhos. Mas logo vem a noite e amanhã o dia. Outra vez vem a noite e vem o dia. Assim tornou-se uma rotina, dia-noite, noite e dia. Então, para Adão, que era rotina e bonito, anteriormente tornou-se melancólico, porque todo o macho tinha sua fêmea. Somente ele, Adão, não tinha uma fêmea à sua altura, que fosse semelhante a ele e pudesse também acariciá-lo. Este tempo foi o suficiente para Adão aprender que a solidão não é boa para o homem. É bom que o homem viva em grupos de macho e fêmeas. Todos estes dias que Adão ficou só era para preparação para ele dar o devido valor ao presente que Deus iria entregar para Adão, o qual era Eva, sua fêmea ou mulher. Diz a Bíblia: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 23. Ora, mediante ao que temos lido na Bíblia, faz-nos entender que Deus viu a necessidade de Adão, a qual era possuir uma companheira. Diz a Bíblia que Deus tirou uma costela do homem Adão, e tendo tirado a costela, cerrou a carne no lugar. A palavra não relata a maneira que foi extraída esta costela, se fora tirada com ferramentas ou por força da palavra de Deus, por sua palavra criadora. A Bíblia relata que todos os feitos na formação do mundo ou do universo passaram a existir na aplicação da palavra de Deus. Falava e logo existia o que ele falou. Dessa maneira, fora feito também esta cirurgia ou operação espiritual. Vamos dizer que Deus ordenara ao corpo de Adão que produzisse outro corpo, e logo, ao tirar a costela, o transformou em uma imagem, sendo esta a imagem do homem. Por isto, disse ele a Adão: ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Tudo indica que Eva estava pronta, na estatura exata de uma jovem que estava preparada para o compromisso conjugal ou casamento. Adão se encontrava deitado e anestesiado enquanto o corpo de Eva já estava ao seu lado. Só não tinha movimentos porque o corpo do qual ela fora tirada ou fazia parte estava paralisado. Logo que Adão acordara, Eva também recebeu o fôlego de vida e daí tornou-se alma vivente e recebera o Espírito, o que estava preparado, o qual era o primeiro a encarnar
para fazer parte desta maravilhosa criação de Deus. Disse que o Espírito que viera para o corpo de Eva é o primeiro do plano da salvação, porque o Espírito que Adão recebera de Deus era um Espírito de quarto poder do céu. Porque o homem é a quarta maravilha de Deus. E quando Deus soprou sobre o homem, soprou o quarto Espírito presente na criação. Por este motivo, este Espírito de Adão era o dominador. Adão, despertando do sono, viu Eva ao seu lado e logo ficou de pé. Eva, seguindo os movimentos de Adão, ficou de pé também. E então Adão, como era um espírito de quarto poder ou quarta grandeza, fora o primeiro profeta da terra. Disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão fora tomada. Deus, ao ouvir estas palavras do varão que havia feito, se alegrou muito. Deve ter dito aos companheiros: eis aí o começo de uma grande batalha. O homem, aleluia, a chave da vingança de Deus contra o diabo. Afinal, a mulher Eva estava pronta. Adão já podia respirar aliviado. Toda a sua tensão nervosa e expectação chegará ao fim, porque o que lhes faltava estava em sua frente, a qual era a mulher. Digo que Deus não fez a mulher na hora que fez o homem, porque o homem, tendo a mulher ao seu lado, não daria a devida atenção para a palavra que Deus havia de lhes falar, a qual era a ordem de nominar os animais. Então, assim Deus consentiu que o homem ficasse estes 40 anos, ou uma hora de Deus, só. Pois todos nós sabemos que o homem casado tem obrigatoriamente que dividir o tempo da sua vida entre Deus e a mulher. Já sabemos que os animais foram feitos primeiro do que o homem, e todas as espécies foram produzidas da terra. Cada continente ou ilha produziram animais e répteis conforme as minerais ou os minerais e as propriedades que existiam em cada tipo de solo. As aves e os peixes e répteis que foram formados pelas águas também foram feitos por igual processo. Cada tipo de oceano teve a mesma incumbência de produzirem almas viventes conforme a espécie das suas moléculas ou do solo que as suas águas banham, ou estão sobre o mesmo solo, pois tudo foi feito pela palavra, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 1 a 3. Já compreendemos que um dia da formação do mundo é 1000 anos, diz a Bíblia. Adão, o primeiro homem, fora modelado por Deus, feito do pó ou barro. Sabemos que o homem é composto de corpo, alma e espírito, sendo assim superior a todos os feitos de Deus na terra. Sabemos que Eva, a segunda pessoa, fora extraída de Adão. Estamos concisos que Deus é o autor e criador desta tão bela criação. Geração inocente, filhos de Adão e Eva, antes do pecado do jardim do Éden. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1 e 27. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal
que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Mediante a leitura do versículo 27 de Gênesis, passamos a entender que a criação do ser humano fora dividida em três partes. Primeiro criou Adão, segundo de Adão criou Eva, terceiro de Adão e Eva criou macho e fêmeas, os criou. Neste versículo, ele estava Moisés descrevendo como fora o processo da criação do ser humano e dividiu em três partes. Vamos agora ao comentário da terceira parte da criação. Ora, tendo Deus tirado a mulher da costela de Adão, e vendo que era uma moça perfeita e estava apta para o casamento, diz a Bíblia que o Senhor Deus celebrou o casamento, dizendo estas palavras: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Logo depois que o Senhor Deus ordenara o casal, Adão e Eva tiveram a sua noite de núpcia. Sendo assim, passaram a ter relações íntimas, e lógico que Adão sentia-se muito feliz, pois agora tinha as carícias, as quais lhes foram conferidas por Deus, dando-lhe uma mulher pura e ciente. De acordo com a Bíblia, Eva foi a mulher que teve possibilidade de dar à luz a um filho, ela estando com apenas 9 meses de criada ou de vida. Então, a partir de 9 meses, começou a terceira geração. Adão e Eva passaram a possuir filhos e filhas, e no território chamado Éden começou a genealogia humana, a geração inocente. Crescia na terra, os filhos de Adão e Eva casavam-se, irmão com irmã, e logo depois casavam-se os primos carnais, depois os primos segundos, e assim a geração cresceu no dia sexto e tornou-se muito notório. Diz o leitor: como pode ser isto? Adão e Eva foram feitos no dia sexto. Como pode os dois já possuírem filhos no mesmo dia? Ora, o dia sexto não era dia de 12 horas de sol. O dia sexto da criação era 1000 anos, como já vimos anterior. Então, sendo 1000 anos, o dia de Deus, logicamente, a família inocente de Adão e Eva era muito grande na terra. Pense bem o leitor, 1000 anos, uma família se multiplicando, quantos milhões terão neste tempo? Então, era grande a geração inocente. Digo geração inocente porque Deus não deu nenhuma lei que lhes mostrasse ser pecado, ter filho. Deu a ordem da multiplicação e, imediatamente, o casal cumpriu. Esta geração é como os índios brasileiros, nos quais os historiadores dizem ser um casal que, tendo perdido-se na selva atlântica, não podendo voltar para a sua pátria de origem, onde nasceram, sendo obrigado a ficar aqui, neste continente, geraram as raças índicas do Brasil e se tornaram uma grande nação de povos índicos, sendo de igual modo a geração inocente do casal Adão e Eva, os quais residiam no Éden e tinham um dos seus com o nome de Note, ou Trevor. Este era um dos filhos de Adão que fora nascido primeiro. Deve ser o primogênito do casal na ordem da multiplicação. Diz o leitor: como pode ser isto? Ouvi dizer que Eva teve só Caim e Abel. Caim matou Abel e fora expulso de perto dos seus pais. Como provas que Eva teve filhos antes do jardim do Éden? Amado leitor, a Bíblia
registra e afirma que Eva possuiu filhos antes de Caim e Abel. Vamos verificar. A palavra de Deus diz a Bíblia, e a mulher disse: multiplicarei grande